Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a articulação teórica na clínica de família e casal, onde a gente trabalha aqui no Instituto com a teoria sistêmica e a psicanálise de família. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a articulação entre essas duas abordagens. Na nossa formação, a gente traz ainda outras abordagens complementares. Mas vamos lá. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Nós somos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você aprende no formato ao vivo, as aulas são 100% online, ficam gravadas e você ainda pode optar por fazer o estágio com supervisão. Então, eu vou apresentar para vocês o principal traço da teoria sistêmica, da psicanálise de casal, e vocês vão ver a diferença entre eles e como a gente faz essa articulação teórica. Então, a gente inicia trazendo de um lado a teoria sistêmica, do outro a psicanálise de família. Em relação à teoria sistêmica, a gente estuda a primeira ordem da teoria sistêmica e a segunda ordem. São dois tempos da teoria sistêmica que aconteceram no processo da própria evolução dessa abordagem, e eu vou explicar para vocês, claro que de forma reduzida nesse vídeo, mas vai ficar bem didático, quais são as características desses dois tempos. A teoria sistêmica de primeira ordem. Naquela época, os teóricos enfatizavam diversos elementos, priorizando a estrutura da família, os aspectos funcionais do grupo familiar e conjugal, relacionais e sintomáticos. Até hoje, nós estudamos a teoria sistêmica de primeira ordem, ou seja, os primeiros teóricos dentro da teoria sistêmica. É fundamental que a gente compreenda o olhar desses teóricos, já que a gente vai trabalhar com famílias e casais. Eles vão trazer ferramentas para a gente compreender a organização de um grupo, que no nosso caso seria o grupo conjugal ou familiar. Então, tem vários elementos que a gente precisa conhecer. Eu vou falar da segunda ordem e vou mostrar a diferença entre eles. Já na teoria sistêmica de segunda ordem, os teóricos enfatizavam a narrativa do grupo e desenvolveram o processo psicoterapêutico a partir da construção dialógica. Bom, então eu vou explicar para vocês. Na primeira ordem, os profissionais, como eu falei, focavam em vários elementos que vão nos ajudar a compreender a característica estrutural de uma família, onde está localizado o sintoma, quais são, digamos assim, as forças que a família movimenta para poder manter aquele sintoma ativo, porque é assim que funciona. Um grupo familiar frequentemente apresenta um determinado sintoma e vai manter aquele sintoma ativo, de forma que o grupo permaneça caminhando, seguindo aí o seu ciclo vital. E os teóricos também conseguiram destacar elementos que vão reorganizar aquele grupo quando o sintoma a palavra certa é essa, eliminado. Então, tem vários componentes importantes para a gente compreender em relação aos primeiros teóricos dentro da teoria sistêmica. Já os profissionais de segunda ordem, eles focavam ainda, hoje, eles enfatizam a narrativa como principal elemento da dinâmica da família. Então, diferente dos primeiros, eles não destacam tanto essa estrutura, o funcionamento de uma família. Eles sabem como isso funciona, mas o destaque dos profissionais pós-modernos está na construção dialógica.
Bom, essa mudança de primeira para segunda ordem, dentro da teoria sistêmica, também ocorre no processo evolutivo da própria abordagem, quando os estudiosos perceberam que trabalhar com deslocamento de pessoas de um lugar para outro dentro da família, com o objetivo de minimizar um determinado sintoma, não mantinha a família numa reorganização mais saudável. A família até conseguia fazer aquela mudança, mas daí a um tempo a família acabava voltando à organização habitual, ou seja, à organização sintomática. Então, os estudiosos começaram a perceber, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eles começaram a perceber que era necessário fazer uma outra abordagem em relação à família. Então, daquela abordagem onde eles reorganizavam os elementos visando minimizar o sintoma, eles passaram a fazer uma abordagem mais dialogada com a família, enfatizando a narrativa que a família fazia de sua própria história, seu próprio elemento sintomático, ou onde está construído o seu sofrimento, enfim. A ênfase, num segundo momento, nos teóricos pós-modernos, foi deslocada, então, da estrutura da família para uma construção dialógica entre, naturalmente, o profissional e o grupo familiar. Então, tem todo um recurso teórico clínico para a gente estudar e compreender essa abordagem, as abordagens pós-modernas. Bom, isso é, de forma resumida, o que a gente encontra nessa divisão didática da teoria sistêmica de primeira para segunda ordem. O nosso objetivo nesse vídeo é mostrar a aproximação e a diferença entre a teoria sistêmica e a psicanálise de família, então a gente vai seguir. Já a psicanálise de família, ela surge a partir de outros profissionais que buscaram conceitos nos psicanalistas tradicionais, para quê? Para construir novos aportes, trazendo uma compreensão da aparelhagem psíquica grupal e familiar. Então, nós temos, em relação à teoria sistêmica e à psicanálise de família, a principal diferença. A teoria sistêmica considera os elementos relacionais, pode fazer uma incursão na história da família ou do casal, mas não considera os elementos inconscientes. Quando a gente fala que ela pode fazer, a gente está falando especificamente da clínica de casal e família, quando o profissional ele faz uma busca, né, no processo psicoterapêutico das gerações anteriores. Então, isso é muito frequente na clínica de casal e família, tem várias ferramentas para a gente trabalhar compreendendo a raiz de determinados comportamentos. No entanto, quando os teóricos sistêmicos, né, quem trabalha especificamente com abordagem sistêmica, embora essa pessoa, né, possa buscar a história pregressa da família, a ênfase, como eu falei, é na narrativa do grupo familiar, e ainda considerando alguns elementos estruturais. No entanto, os, de fato, teóricos sistêmicos não vão vislumbrar elementos da ordem do inconsciente. O campo do inconsciente é um campo da psicanálise, no nosso caso aqui, de família. Já em relação à psicanálise de família, na clínica de casal, os psicanalistas enfatizam até hoje, tanto os aspectos interacionais atuais, quanto os elementos inconscientes presentes na dinâmica conjugal. Então, essa é a principal diferença da teoria sistêmica para a psicanálise de família. Então, esse conceito do inconsciente é um conceito que nasceu
com Freud, e a partir daí outros psicanalistas desdobraram, ampliaram essa compreensão, focando um ou outro aspecto relacionado ao fenômeno do inconsciente como algo pertencente ao sujeito, à constituição pessoal, interacional, cultural, todo esse âmbito apresenta elementos inconscientes. A psicanálise, então, na clínica de casal, compreende a organização atual do seu cliente, casal, família ou indivíduo, mas também ela vai estar atenta aos elementos inconscientes que estão presentes nas relações atuais. Tem um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês, um ponto semelhante entre os psicanalistas e os teóricos sistêmicos, sobretudo da abordagem pós-moderna, que é a linguagem. Os psicanalistas de casal vão utilizar como ponto principal para compreender, inclusive os elementos inconscientes, a linguagem, quer dizer, como o seu cliente traz a sua própria compreensão da história vivida. Então, ele vai falar, ele vai narrar para o profissional a sua história. Os teóricos sistêmicos pós-modernos também vão enfatizar a linguagem como elemento de construção no campo psicoterapêutico. Há diferenças em relação às duas abordagens no trato com a linguagem e a narrativa que o cliente vai trazer. No entanto, a linguagem é um ponto onde ambas abordagens priorizam o tecer psicoterapêutico. Que na nossa formação a gente enfatiza a articulação teórica entre a teoria sistêmica e a psicanálise de família. Por hoje fica esse vídeo curtinho, tentando apresentar para vocês os principais traços de ambas abordagens, aonde que elas aproximam, onde elas se diferenciam. Tendo interesse em aprender a trabalhar com famílias e casais, a nossa formação está com as inscrições abertas. Entre em contato com a gente, de preferência pelo WhatsApp, para você poder esclarecer as suas dúvidas.